organizada por seus convertidos. 13 é apenas um número de provação que conduz a humanidade às alturas ou às profundezas. Os números 13, 14, 16 e 19 não são maléficos, mas provocadores. Segundo a crença cristã, Jesus vivia de acordo com os valores comuns e básicos de honestidade, verdade e amor. Diz-se que trabalhou em prol do bem construtivo e não caiu presa dos valores superficiais e egocêntricos, os significados de 1 e 3, que fazem o 13. O 13, na tabela numerológica, indica a provação de fé em vida. É um teste do número de sua soma, 4, 13 é igual a 1 mais 3 é igual a 4. Portanto, a numerologia acredita que o número 13 atrai sucessos e fracassos que conduzem a uma provação de economia, autodisciplina e positividade, com ênfase no trabalho. O número 13 requer praticidade, bom senso e dedicação ao trabalho em prol dos valores construtivos. A pessoa número 13 sempre conta com opções de reconstrução. O 13 era divino e poderoso para os antigos. É um número incompreendido hoje em dia, explicável simplesmente como número de influência excepcional, que exige o desejo simples e objetivo de ignorar os valores superficiais e a frivolidade. A numerologia sempre reprovê explicações razoáveis para os números que foram, historicamente, alvo de atenção. Capítulo 3 Como usar este livro 1. Para aprender os fundamentos da numerologia, prepare-se para fazer tabelas numerológicas com as seguintes ferramentas em mãos: item lápis com borracha, item papel de rascunho para somas, item máquina de somar ou calculadora, se preferir não somar nos dedos ou mentalmente. 2. Comece seguindo as instruções, a partir da página 40, a fim de encontrar o número unidigital para cada uma das 5 categorias de sua vida: desafio, automotivação, autoimagem, autoexpressão e destino. 3. Escreva os números unidigitais das categorias na lista de categorias numerológicas, página 33. 4. Leia os significados do número da categoria apropriada, listado no capítulo dos significados numéricos deste livro. 5. Anote os correspondentes de cada um de seus números das categorias e leia como usá-los nas seções correspondentes. 6. Para analisar uma tabela pessoal, compare os significados do número desafio com o significado S dos números das demais categorias. Use os significados do número desafio para identificar as armadilhas. Use as categorias da personalidade para confirmar o autoconhecimento. Use as descrições do destino para prever as opções. 7. Para analisar e comparar duas tabelas, compare os números das categorias para estabelecer a compatibilidade. Remita aos números genéricos de compatibilidade ou incompatibilidade listados sob os correspondentes. 8. Se você preferir confiar o sistema numerológico à memória, primeiro, aprenda os valores numéricos do alfabeto. Faça, no mínimo, 10 mapas completos para os amigos e a família. Registre os significados dos números das categorias para cada mapa, constantes no livro, em gravador. Esqueça o som de sua voz, caso não seja do seu agrado. Seus ouvintes estão preocupados apenas com as palavras que você dirá a respeito deles. Seja amistoso. Interponha o nome da pessoa. Se você achar alguma coisa interessante ou engraçada, demonstre-o. Quando sentir solidariedade, demonstre na voz. Use uma fita de 1 hora. Leia as categorias da personalidade, do destino, do ano pessoal, o ano corrente, e do mês pessoal, o mês corrente, nesta ordem. Deixe os significados do desafio para o fim. Proporcione à numerologia fitas para dia de nascimento, noivado, divórcio ou presentes de aniversário. Você receberá retorno positivo que lhe trará autoconfiança. Quanto mais fitas fizer, mais vai querer fazer. Repetir a leitura dos significados numéricos o ajudará a lembrar. Decorar não deve constituir problema. Adquira o hábito de somar mentalmente. O segredo é visualizar a coluna dos números antes de tentar somar. Lembre-se de que o 9, somado a qualquer número, conserva inalterado número reduzido, portanto, é desnecessário somar 9. Pense no nome vir-lhe-se. V, 4 mais
L, 3 mais, S, 1 é igual a 8. Se nos ocupássemos do I, rua e I, todos 9, teríamos 4 mais 9 mais 9 mais 3 mais 9 mais 1 é igual a 35, e 3 mais 5 igual a 8, de qualquer jeito. Usando os correspondentes no início de cada capítulo dos significados de um número, você vai encontrar coisas que têm vibrações correspondentes àquele número particular. Há letras, cores, alimentos, cristais, vegetação, instrumentos e notas musicais que serão familiares ou receptivos às pessoas que tenham as mesmas vibrações numéricas em sua automotivação, autoimagem, autoexpressão ou destino. Os correspondentes serão valiosos durante os anos, meses e dias pessoais que compartilham os mesmos números. Quando os números de desafio combinam com os correspondentes, estes objetos detonam respostas emocionais. De modo geral, as pessoas são atraídas automaticamente por seus próprios correspondentes numéricos. Não é necessário cercar-se de joias, alimentos, cores ou música que correspondam aos números em sua tabela, ou evitar as coisas que são desafios. Entretanto, o seu cotidiano pode ser energizado com a presença de correspondentes não desafios nas imediações. Objetos desafio podem ser corrosivos. Seus correspondentes parecem exigir ações ou reações, caso combinem com os números do seu mapa. Ao usar, comer, ouvir ou residir com os objetos ou lugares afins com os seus números, você estará criando seu ambiente pessoal e concentrando-se nas pessoas ou experiências que tornam a sua vida mais proveitosa e relaxada. Cores, gemas, cristais e vegetação. Cores, gemas, cristais e vegetação podem ser usados para determinar estados de espírito e atrair ajuda. As que cor respondem aos seus números pessoais complementam-no, e você deve usá-los na decoração da casa para dar serenidade, convidar espíritos afins, ou propiciar atividades agradáveis. Por exemplo, um anel de turquesa no dedo de pessoa com destino número 5 envia convite subliminar às pessoas que tenham o número 5 em seus números da personalidade, do destino ou em seus números mutantes do ano, mês e dia pessoais. Cor, gema, cristal ou vegetação que correspondem ao seu número desafio não devem ser usadas, a menos que você esteja modificando o comportamento e tenha atingido certo equilíbrio em sua personalidade e vida. Ao usar um correspondente desafio, espere atrair pessoas e experiências que reajam com exagero emocional às situações práticas. Usar correspondentes desafio na decoração estabelece estados de espírito desafiadores. Cor, gema, cristal ou vegetação correspondentes ao seu número de automotivação devem ser usadas em casa ou quando relaxar. Atrairão pessoas ou experiências que o deixam à vontade. O seu correspondente de autoimagem deve ser usado como efeito, para melhorar a primeira impressão. 0. Seu correspondente de autoexpressão deve ser usado para apoiar a autoexpressão e as ambições profissionais. O seu correspondente do destino deve ser usado para atrair novas pessoas e experiências que ensinem o significado do número do destino. Usar cor, gema, cristal ou vegetação que correspondem ao seu ano, mês ou dia pessoais atrai pessoas ou experiências que realçam o significado destes números. Use vermelho em dia número 1 para enviar vibração alto, afirmativa. É interessante notar que, sem planejar, em dia pessoal 1, muita gente usa instintivamente a cor vermelha. Alimentos somos o que comemos, numerologicamente. Alimentos que correspondem aos números desafio podem causar indigestão. Ou você os come em demasia para bem saboreá-los, ou então os evita, não há equilíbrio em suas atitudes relacionadas aos correspondentes de desafio. Em certos casos, os alimentos dos números de desafio podem melhorar sua saúde. Por exemplo, se as pessoas que têm o desafio número 1 evitarem comer alimentos correspondentes número 1, como feijões cozidos, lagosta ou chocolate, talvez melhorem ou eliminem seus problemas de diarreia, celulite ou hérnia. Se você comer os alimentos que correspondem aos números da personalidade, o efeito sobre a saúde será de proteção. Os números do destino apresentam-lhe os alimentos correspondentes, que lhe serão oferecidos, e você terá vontade de aprender sobre eles. Os gostos mutantes podem ser identificados pelos números do ano, mês e dia pessoais.
Alimentos que correspondem ao seu número de automotivação podem ser combinados com outros alimentos correspondentes ao número da personalidade. Tente usar os seus correspondentes para apoiar as respectivas categorias: alimentos do número da automotivação para relaxamento, alimentos da autoimagem para apoiar as primeiras impressões, alimentos da autoexpressão em combina, são com os talentos, alimentos do destino para as novas experiências. Notas musicais. Apelos instrumentos disse que a música acalma o ânimo selvagem. Você encontrará prazer nos correspondentes musicais relacionados a seus números de automotivação, autoimagem e autoexpressão. Os correspondentes dos números de desafio podem ser agressivos e gerar respostas emocionais que aceleram ou retardam a modificação do comportamento. Se você ouvir a melodia de sua canção romântica preferida, talvez derrame lágrimas de depressão ou lágrimas de alegria. Você vai amar ou odiar os correspondentes musicais do desafio, e poderá querer usá-los para criar estado de ânimo que o coloque em contato com os seus sentimentos. Das pessoas que não conseguem ficar paradas o tempo necessário para acompanhar suas emoções e pesquisar os motivos por que elas são seguidas de melancolia, os correspondentes musicais do desafio poderão ser valiosos para o terapeuta que as esteja tratando. Os correspondentes musicais do número do destino brotam durante a vida e parecem tornar-se símbolos ou alvos de atenção desta vida. Quanto aos correspondentes do ano, mês e dia pessoais, você será atraído, ou os encontrará, por tipos de música indicados por estes números durante o período específico a que se refiram. Capítulo 4 Como encontrar seus números.